O Livro dos Espíritos reúne mais de 1000 respostas dadas pelos espíritos superiores com o auxílio de diversos médiuns sobre a vida presente e a vida futura. Preto, perguntas. Azul, respostas dos espíritos. Laranja, notas de Allan Kardec. Introdução ao estudo da doutrina espírita. Parte 1. Para coisas novas, precisamos de palavras novas. Assim o exige a clareza da linguagem, para evitarmos a confusão inerente ao sentido múltiplo dos mesmos termos. As palavras espiritual, espiritualista, espiritualismo têm acepção bem definida. Dar-lhes uma nova para aplicá-las à doutrina dos espíritos seria multiplicar as causas, já tão numerosas, de anfibologia. Com efeito, o espiritualismo é o oposto do materialismo. Quem quer que acredite ter em si alguma coisa além da matéria é espiritualista, mas não se segue daí que creia na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. Em lugar das palavras espiritual, espiritualismo, empregaremos para designar esta última crença as palavras espírita e espiritismo, cuja forma lembra a origem e o sentido radical e que, por isso mesmo, tem a vantagem de ser perfeitamente inteligíveis, reservando ao vocábulo espiritualismo a sua acepção própria. Diremos, pois, que a doutrina espírita ou o espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou, se quiserem, os espiritistas. Como especialidade, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Como generalidade, prende-se à doutrina espiritualista, da qual apresenta uma das fases. Tal a razão por que traz no cabeçalho de seu título as palavras filosofia espiritualista. Parte 2. Há outra palavra sobre a qual importa igualmente que todos se entendam, porque é uma das pedras angulares de toda doutrina moral e por ser objeto de inúmeras controvérsias, por falta de uma acepção bem determinada. A palavra alma. A divergência de opiniões sobre a natureza da alma provém da aplicação particular que cada um faz desse vocábulo. Uma língua perfeita, em que cada ideia tivesse sua representação por um termo próprio, evitaria muitas discussões. Com uma palavra para cada coisa, todos se entenderiam. Segundo uns, a alma é o princípio da vida material orgânica, não tem existência própria e cessa com a vida. É o materialismo puro. Neste sentido e por comparação, dizem de um instrumento rachado que não produz mais som, que ele não tem alma. Conforme essa opinião, a alma seria um efeito e não uma causa. Outros pensam que a alma é o princípio da inteligência, agente universal do qual cada ser absorve uma porção. Segundo esses, não haveria em todo o universo senão uma só alma a distribuir centelhas entre os diversos seres inteligentes durante a vida destes. Após a morte, cada centelha retorna à fonte comum, confundindo-se com o todo, como os regatos e os rios voltam ao mar de onde saíram. Essa opinião difere da precedente em que, nesta hipótese,
há em nós algo mais que a matéria, restando alguma coisa após a morte, mas é quase como se nada restasse, visto que, não tendo mais individualidade, não mais teríamos consciência de nós mesmos. Dentro desta opinião, a alma universal seria Deus, e cada ser uma porção da divindade. É uma variedade do panteísmo. Segundo outros, enfim, a alma é um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva sua individualidade após a morte. Esta acepção é, sem contestação, a mais geral, porque, sob um nome ou outro, a ideia desse ser que sobrevive ao corpo se encontra em estado de crença instintiva e, independentemente de qualquer ensinamento, entre todos os povos, seja qual for o seu grau de civilização. Essa doutrina, segundo a qual a alma é causa e não efeito, é a dos espiritualistas. Sem discutir o mérito dessas opiniões e considerando apenas o lado linguístico da questão, diremos que estas três aplicações da palavra alma constituem três ideias distintas, que reclamariam cada uma um termo diferente. Essa palavra tem, pois, tríplice acepção, e cada um tem razão do seu ponto de vista na definição que lhe dá. O mal decorre do fato de a língua não dispor senão de uma palavra para exprimir três ideias. A fim de evitar todo equívoco, seria necessário restringir-se à acepção da palavra alma a uma dessas três ideias. A escolha é indiferente, desde que todos se entendam, pois tudo isto é uma questão de convenção. Julgamos mais lógico tomá-la na sua acepção mais comum. Por isso chamamos alma ao ser imaterial e individual que reside em nós e sobrevive ao corpo. Mesmo que esse ser não existisse e não passasse de um produto da imaginação, ainda assim seria preciso um termo para designá-lo. Na falta de um vocábulo especial para cada uma das outras ideias a que corresponde a palavra alma, denominamos princípio vital, o princípio da vida material e orgânica, seja qual for a sua fonte, e que é comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem. O princípio vital é coisa distinta e independente, já que pode haver vida com a abstração da faculdade de pensar. A palavra vitalidade não expressaria a mesma ideia. Para alguns, o princípio vital é uma propriedade da matéria, um efeito que se produz quando a matéria se acha em certas circunstâncias. Segundo outros, e esta é a ideia mais comum, ele reside num fluido especial, universalmente espalhado, e do qual cada ser absorve e assimila uma parte durante a vida, como vemos os corpos inertes absorverem a luz. Este seria, então, o fluido vital, que, na opinião de alguns, não seria outro que o fluido elétrico animalizado, também designado por fluido magnético, fluido nervoso, etc. Seja como for, há um fato que não se poderia contestar, pois que resulta da observação. É que os seres orgânicos têm em si uma força íntima que produz o fenômeno da vida enquanto essa força existe. Que a vida material é comum a todos os seres orgânicos e que ela independe da inteligência e do pensamento. Que a inteligência e o pensamento são faculdades próprias de certas espécies orgânicas. Finalmente,
que entre as espécies orgânicas dotadas de inteligência e de pensamento, há uma dotada de um senso moral especial que lhe dá incontestável superioridade sobre as outras, a espécie humana. Concebe-se que, com uma acepção múltipla do termo alma, a alma não exclui o materialismo nem o panteísmo. O próprio espiritualista pode muito bem entender a alma segundo uma ou outra das duas primeiras definições, sem prejuízo do ser imaterial distinto, a que então dará um nome qualquer. Assim, essa palavra não representa uma opinião, é um proteu que cada um ajeita a seu bel prazer. Daí tantas disputas intermináveis. Evitar-se-ia igualmente a confusão, mesmo se servindo da palavra alma nos três casos, desde que se lhe ajuntasse um qualificativo especificando o ponto de vista sob a qual a encaramos ou a aplicação que dela se faz. Esta teria, então, um termo genérico, que representaria ao mesmo tempo o princípio da vida material, da inteligência e do senso moral, que se distinguiriam por um atributo, como os gases, por exemplo, que se distinguem ajuntando-se-lhes as palavras hidrogênio, oxigênio ou azoto. Poder-se-ia assim dizer, e talvez fosse o melhor, a alma vital, indicando o princípio da vida material, a alma intelectual, o princípio da inteligência, e a alma espírita, o da nossa individualidade após a morte. Como se vê, tudo isto é uma questão de palavras, mas questão muito importante para nos entendermos. De acordo com isso, a alma vital seria comum a todos os seres orgânicos, plantas, animais e homens. A alma intelectual seria própria dos animais e dos homens, e a alma espírita pertenceria somente ao homem. Julgamos dever insistir nessas explicações pela razão de que a doutrina espírita repousa naturalmente sobre a existência, em nós, de um ser independente da matéria e que sobrevive ao corpo. Devendo a palavra alma repetir-se frequentemente no curso desta obra, importava ser fixada no sentido que lhe atribuímos, a fim de evitarmos todo o engano. Passemos agora ao objeto principal desta instrução preliminar. Parte 3. A doutrina espírita, como tudo que constitui novidade, tem seus adeptos e contraditores. Vamos tentar responder a algumas das objeções destes últimos, examinando o valor dos motivos em que se apoiam, sem termos, entretanto, a pretensão de convencer a todos, pois há pessoas que acreditam que a luz foi feita somente para elas. Dirigimo-nos às pessoas de boa fé, sem ideias preconcebidas ou irrevogáveis, mas sinceramente desejosas de se instruírem, e lhes demonstraremos que a maioria das objeções que fazem à doutrina provém da observação incompleta dos fatos e de um julgamento feito com muita leviandade e precipitação. Recordemos inicialmente, em poucas palavras, a série progressiva dos fenômenos que deram origem a esta doutrina. O primeiro fato observado foi o da movimentação de objetos diversos. Designaram-no vulgarmente pelo nome de mesas girantes ou dança das mesas. Este fenômeno, que parece ter sido observado primeiramente na América, ou melhor, que se repetiu nesse país, porquanto a história prova que remonta à mais alta antiguidade,
produziu-se acompanhado de circunstâncias estranhas, tais como ruídos insólitos, pancadas sem causa ostensiva conhecida. Dali propagou-se rapidamente pela Europa e por outras partes do mundo. A princípio, provocou muita incredulidade, mas em breve a multiplicidade das experiências não mais permitiu que se duvidasse da sua realidade. Se tal fenômeno se tivesse limitado ao movimento de objetos materiais, poderia explicar-se por uma causa puramente física. Estamos longe de conhecer todos os agentes ocultos da natureza ou todas as propriedades dos que conhecemos. A eletricidade, aliás, multiplica diariamente os recursos que proporciona ao homem e parece destinada a iluminar a ciência com uma nova luz. Nada haveria, pois, de impossível em que a eletricidade modificada por certas circunstâncias ou algum outro agente desconhecido fosse a causa desse movimento. A reunião de muitas pessoas, aumentando a potência de ação, parecia apoiar essa teoria, visto poder-se considerar o grupo como uma pilha múltipla, cuja potência corresponde ao número de elementos. O movimento circular nada tinha de extraordinário. Está na natureza. Todos os astros se movem circularmente. Poderíamos, pois, ter em pequena escala um reflexo do movimento geral do universo, ou melhor dizendo, uma causa, até então desconhecida, podendo produzir acidentalmente com pequenos objetos e em certas circunstâncias uma corrente análoga que arrasta os mundos. O movimento, no entanto, nem sempre era circular. Muitas vezes era brusco, desordenado, o objeto violentamente sacudido, derrubado, levado numa direção qualquer e, contrariamente a todas as leis da estática, levantado e mantido em suspensão. Nada havia ainda nesses fatos que não pudesse ser explicado pela ação de um agente físico invisível. Não vemos a eletricidade derrubar edifícios, arrancar árvores, atirar longe os corpos mais pesados, atraí-los ou repeli-los? Supondo que os ruídos insólitos e as pancadas não fossem um dos efeitos ordinários da dilatação da madeira ou de alguma outra causa acidental, podiam muito bem ser produzidos pela acumulação de um fluido oculto. A eletricidade não produz os mais violentos ruídos? Até aí, como se vê, tudo pode caber no domínio dos fatos puramente físicos e fisiológicos. Mesmo sem sair desse círculo de ideias, havia ali matéria de estudos sérios e dignos de prender a atenção dos sábios. Por que assim não aconteceu? É penoso dizê-lo, mas isso se deve a causas que provam, entre 1000 fatos semelhantes, a leviandade do espírito humano. De início, a vulgaridade do objeto principal que serviu de base às primeiras experiências talvez não lhes fosse estranha. Que influência não tem tido muitas vezes uma palavra sobre as coisas mais graves? Sem considerar que o movimento podia ser transmitido a um objeto qualquer, a ideia das mesas prevaleceu, sem dúvida, por ser o objeto mais cômodo e porque todos se sentam mais naturalmente em volta de uma mesa do que de qualquer outro móvel. Ora, os homens superiores são às vezes tão pueris que não seria impossível a certos espíritos de escola se julgarem diminuídos, caso se ocupassem com o que se convencionara chamar a dança das mesas.
É mesmo provável que, se o fenômeno observado por Galvani o tivesse sido por homens vulgares e ficasse caracterizado por um nome burlesco, ainda estaria relegado ao lado da varinha mágica. Qual com efeito sábio que não teria julgado uma indignidade ocupar-se com a dança das rãs? Alguns, entretanto, bastante modestos para convirem em que a natureza bem poderia não lhes ter dito a última palavra, quiseram ver para a tranquilidade de suas consciências. Mas aconteceu que o fenômeno nem sempre lhes correspondeu à expectativa e, por não se ter produzido constantemente conforme a vontade deles e segundo seu modo de experimentação, concluíram pela negativa. Não obstante, porém, o que decretaram as mesas, pois há mesas, continuam a girar e podemos dizer como Galileu, e contudo elas se movem. Diremos mais, os fatos se multiplicaram de tal modo que hoje são aceitos sem contestação, não mais se tratando senão de encontrar-lhes uma explicação racional. Pode-se inferir alguma coisa contra a realidade do fenômeno pelo fato de ele nem sempre se produzir de maneira idêntica, segundo a vontade e as exigências do observador? Os fenômenos de eletricidade e de química não estão subordinados a certas condições? E devemos negá-los porque não se produzem fora dessas condições? Que há, pois, de surpreendente em que o fenômeno do movimento dos objetos pelo fluido humano também tenha suas condições e deixe de se produzir quando o observador, colocando-se no seu ponto de vista, pretende fazê-lo seguir ao sabor de seu capricho ou sujeitá-lo às leis dos fenômenos conhecidos, sem considerar que para fatos novos pode e deve haver novas leis? Ora, para conhecer essas leis, é preciso estudar as circunstâncias em que os fatos se produzem, e esse estudo requer uma observação perseverante, atenta e por vezes muito longa. Mas objetam algumas pessoas, muitas vezes há fraudes evidentes. Perguntar-lhes-emos, em primeiro lugar, se estão bem certas de que haja fraudes e se não tomaram por fraudes efeitos que não podiam explicar, mais ou menos como o camponês que tomava um sábio professor de física a fazer experiências por hábil escamoteador. Supondo mesmo que isso tenha ocorrido algumas vezes, seria razão para negar-se o fato? Dever-se-ia negar a física, porque há prestidigitadores que se enfeitam com o título de físicos? É necessário, ademais, levar em conta o caráter das pessoas e o interesse que possam ter em iludir. Seria então simples gracejo? Pode-se muito bem se divertir por algum tempo, mas um gracejo prolongado indefinidamente seria tão fastidioso para o mistificador quanto para o mistificado. Haveria, além disso, numa mistificação que se propaga de um extremo a outro do mundo e entre as pessoas mais sérias, mais honradas e mais esclarecidas, alguma coisa ao menos tão extraordinária quanto o próprio fenômeno. Parte 4. Se os fenômenos com que nos estamos ocupando se tivessem limitado ao movimento dos objetos, teriam permanecido, como dissemos, no domínio das ciências físicas. Mas não foi isso que aconteceu. Cabia-lhes colocar-nos na pista de fatos de ordem singular. Acreditaram haver descoberto, não sabemos pela iniciativa de quem,
que a impulsão dada aos objetos não era somente o produto de uma força mecânica cega, mas que havia nesse movimento a intervenção de uma causa inteligente. Uma vez aberto, esse caminho era um campo inteiramente novo de observações. Era o véu que se levantava sobre muitos mistérios. Haverá, com efeito, uma potência inteligente? Tal a questão. Se essa potência existe, qual é ela? Qual a sua natureza, a sua origem? Está acima da humanidade? Tais são as outras questões que decorrem da primeira. As primeiras manifestações inteligentes se produziram por meio de mesas que se levantavam e, com um dos pés, davam determinado número de pancadas, respondendo desse modo, sim ou não, conforme fora convencionado a uma questão proposta. Até aí, nada de seguramente convincente para os céticos, porque podia acreditar-se num efeito do acaso. Em seguida, obtiveram-se respostas mais desenvolvidas por meio das letras do alfabeto. Dando o objeto móvel um número de pancadas correspondente ao número de ordem de cada letra, chegava-se a formar palavras e frases que respondiam às questões propostas. A exatidão das respostas e sua correlação com as perguntas causaram espanto. O ser misterioso que assim respondia, interrogado sobre a sua natureza, declarou que era espírito ou gênio, deu seu nome e forneceu diversas informações a seu respeito. Esta é uma circunstância muito importante a notar. Ninguém havia então pensado nos espíritos como um meio de explicar o fenômeno. Foi o próprio fenômeno que revelou a palavra. Em ciências exatas, muitas vezes se formulam hipóteses para ter-se uma base de raciocínio. Ora, não é aqui o caso. Tal meio de correspondência era demorado e incômodo. O espírito, e isto é ainda uma circunstância digna de nota, indicou outro. Foi um desses invisíveis que aconselhou a adaptação de um lápis a uma cesta ou a outro objeto. A cesta, colocada sobre uma folha de papel, é posta em movimento pela mesma potência oculta que faz mover as mesas, mas em vez de um simples movimento regular, o lápis traça por si mesmo caracteres formando palavras, frases e discursos inteiros de muitas páginas, tratando das mais altas questões de filosofia, de moral, de metafísica, de psicologia, etc., e com tanta rapidez como se escrevesse com a mão. O conselho foi dado simultaneamente na América, na França e em diversos países. Eis em que termos o deram em Paris, a 10 de junho de 1853, a um dos mais fervorosos adeptos da doutrina e que, havia já vários anos, desde 1849, se ocupava com a evocação dos espíritos. Vai buscar no quarto ao lado a cestinha, prende nela um lápis, coloca-a sobre o papel e põe teus dedos sobre a borda. Alguns instantes após, a cesta se pôs em movimento e o lápis escreveu, de modo bem legível, esta frase: O que vos digo aqui, eu vos proíbo expressamente de dizer a alguém. Da próxima vez que escrever, escreverei melhor. Como o objeto a que se adapta o lápis não passa de mero instrumento, sua forma e natureza são completamente indiferentes. Procurou-se a disposição mais cômoda
e foi assim que muitas pessoas passaram a usar uma prancheta. A cesta ou a prancheta só se podem ser postas em movimento sob a influência de certas pessoas dotadas para isso de um poder especial, as quais se designam pelo nome de médiuns, isto é, meios ou intermediários entre os espíritos e os homens. As condições que facultam esse poder se prendem a causas ao mesmo tempo físicas e morais, ainda imperfeitamente conhecidas, porquanto se encontram médiuns de todas as idades, de ambos os sexos e em todos os graus de desenvolvimento intelectual. É, além disso, uma faculdade que se desenvolve pelo exercício. Parte 5. Reconheceu-se mais tarde que a cesta e a prancheta não eram, realmente, mais do que um apêndice da mão. E o médium, tomando diretamente do lápis, pôs-se a escrever por um impulso involuntário e quase febril. Por esse meio, as comunicações se tornaram mais rápidas, mais fáceis e mais completas. É hoje o meio mais difundido, tanto mais que o número das pessoas dotadas dessa aptidão é muito considerável e se multiplica todos os dias. Finalmente, a experiência deu a conhecer muitas outras variedades da faculdade mediúnica e soube-se que as comunicações podiam igualmente efetuar-se pela palavra, pela audição, pela visão, pelo tato, etc., e até pela escrita direta dos espíritos, isto é, sem o concurso da mão do médium nem do lápis. Obtido o fato, restava constatar um ponto essencial: o papel do médium nas respostas e na parte que nelas pode tomar, mecânica e moralmente. Duas circunstâncias capitais que não escapariam a um observador atento podem resolver a questão. A primeira é o modo pelo qual a cesta se move sob a sua influência pela simples imposição dos dedos sobre a borda. O exame demonstra a impossibilidade de um médium imprimir uma direção qualquer à cesta. Essa impossibilidade se patenteia, sobretudo quando 2 ou 3 pessoas colocam os dedos ao mesmo tempo na mesma cesta. Seria preciso haver entre elas uma concordância de movimentos verdadeiramente fenomenal. Além disso, seria preciso a concordância dos pensamentos para que pudessem entender-se sobre a resposta a dar à questão formulada. Outro fato, não menos singular, vem aumentar ainda mais a dificuldade. É a mudança radical da caligrafia, conforme o espírito que se manifesta, reproduzindo-se a escrita todas as vezes que o mesmo espírito retorna. Seria, pois, necessário que o médium se houvesse exercitado em dar à sua própria caligrafia 20 formas diferentes e, sobretudo, que pudesse lembrar-se da que pertence a este ou àquele espírito. A segunda circunstância resulta da própria natureza das respostas, que, na maioria das vezes, sobretudo quando se trata de questões abstratas ou científicas, estão notoriamente fora dos conhecimentos e, algumas vezes, além do alcance intelectual do médium. Que este, como geralmente sucede, não tem consciência do que escreve sob a influência do espírito, que frequentemente não entende ou não compreende a questão proposta, já que pode ser feita numa língua que lhe seja estranha ou mesmo formulada mentalmente, podendo a resposta ser dada nesse idioma. Enfim,
Muitas vezes acontece que a cesta escreva espontaneamente, sem que haja feito pergunta alguma, sobre um assunto qualquer e inteiramente inesperado. Em alguns casos, essas respostas revelam tal cunho de sabedoria, de profundeza e de oportunidade, pensamentos tão elevados e tão sublimes, que não podem emanar senão de uma inteligência superior, impregnada da mais pura moralidade. De outras vezes, são tão levianas, tão frívolas, tão triviais mesmo, que a razão se recusa a acreditar que possam proceder da mesma fonte. Tal diversidade de linguagem não se pode explicar senão pela diversidade das inteligências que se manifestam. Essas inteligências estão na humanidade ou fora da humanidade? Este é o ponto a esclarecer e cuja explicação completa se encontrará nesta obra, tal como foi dada pelos próprios Espíritos. Eis, pois, efeitos patentes que se produzem fora do círculo habitual de nossas observações, que não ocorrem misteriosamente, mas à luz do dia, que todos podem ver e constatar, que não constituem privilégio de nenhum indivíduo e que milhares de pessoas repetem à vontade todos os dias. Esses efeitos têm necessariamente uma causa e, desde que revelam a ação de uma inteligência e de uma vontade, saem do domínio puramente físico. Muitas teorias foram formuladas a respeito. Vamos examiná-las daqui a pouco e veremos que se podem explicar a razão de todos os fatos que se produzem. Admitamos, por enquanto, a existência de seres distintos da humanidade, pois é essa a explicação fornecida pelas inteligências que se revelam, e vejamos o que elas nos dizem.